Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente trabalhar com um conceito de um dos clássicos da sociologia. Hoje é dia de a gente falar um pouquinho mais sobre o pensamento de Karl Marx, mais especificamente sobre o seu conceito de ideologia, já que este pensador alemão é um dos que melhor e mais bem vão debater este conceito e nos ajudar a compreender a partir disso. Marx escreve, em especial, uma obra dedicada a esse tema, o livro A Ideologia Alemã, de 1846, aonde ele traz a perspectiva de que, até este momento, segundo as próprias palavras de Marx, os homens sempre tiveram ideias falsas a respeito de si mesmo e daquilo que são ou deveriam ser. Marx trabalha com a ideia e com a perspectiva, a partir do seu conhecimento sociológico, filosófico, de que o mundo capitalista, a ideologia capitalista, produz uma falsa consciência da realidade, aonde nos afastamos de entender realmente as coisas e conseguir observar as coisas como elas realmente acontecem a partir dessa perspectiva. Então Marx trabalha com uma ideia de que a consciência humana ela é produzida por essa estrutura econômica da sociedade. Então, desta forma, nós tomamos consciência de forma muito diversa, de várias maneiras do mundo que nos cerca, mas a maneira como as coisas realmente acontecem de forma concreta é diferente da maneira com que percebemos esses acontecimentos, segundo o pensamento do alemão Marx. Então, a consciência que o ser humano tem não corresponde com a realidade as condições da qual vivemos socialmente. Então é preciso fazer uma distinção, segundo Marx, das transformações materiais e das condições econômicas de produção e das formas pelas quais o ser humano toma consciência dessa realidade. Então, segundo Marx, essas concepções, elas criam uma falsa aparência que nos dão ou que não nos fazem capazes de perceber a essência da onde estamos submetidos. Então temos uma visão distorcida da realidade. É isso que de forma geral Marx vai chamar de ideologia. Então uma ideologia é, segundo esse pensador, por essa definição, um conjunto de representações características de um determinado momento histórico, de uma determinada sociedade. Então elas são produzidas pelas práticas sociais, pelas estruturas sociais, pelos modos de produção que determinam um conjunto de valores, estruturas, modos de ser e agir que configuram e caracterizam essa ideologia. Então essas práticas elas produzem representações, aparências da realidade. Então, já que Marx analisou profundamente o capitalismo, então para o Marx a sociedade contemporânea é uma sociedade pautada nessa ideologia capitalista, aonde os trabalhadores veem como normal não serem donos dos meios de produção, nem donos do fruto do seu trabalho, e também veem como normal receber um salário ao final do mês, depois de um mês de trabalho. E aí eles não percebem que estão sendo separados do controle do fruto do seu próprio trabalho. Então, dentro disso, pouco a pouco, nós vamos perdendo, segundo Marx, ou fomos perdendo durante o surgimento e consolidação do capitalismo, fomos perdendo o domínio sobre o processo do nosso trabalho, o controle sobre aquilo que produzimos, e aí o trabalhador passa a ser uma pequena parte parcial do trabalho dentro do capitalismo. Então, o que nós vamos vivendo é justamente este afastamento, fazendo com que o trabalhador fique numa condição que Marx vai chamar de alienado, onde ele não consegue perceber esta mudança e essa estrutura. Ele percebe uma aparência que vem com os discursos político, social, cultural produzido por esses detentores do poder no capitalismo, e o ser humano adquire então essa falsa consciência da realidade, acreditando que tudo aquilo é normal. Então essa falsa consciência
ela é fornecida, segundo Marx, por aquilo que ele vai chamar de superestrutura, um conjunto de aparato jurídico, político, cultural que determina os grandes discursos no campo da abstração, da cultura, da política, das leis, do aparato político-jurídico, aonde determina que esta aparência é a correta, é a normal, levando as pessoas a se comportarem e a agirem de acordo com aquilo que é interessante para a classe dominante, que no caso, segundo Marx, são os burgueses, né? São aqueles os grandes donos dos meios de produção dentro disso, e esta sociedade desta forma é então justa, e aí isso fazendo consolidar-se os discursos e os interesses desta burguesia. Então, para o pensamento do Marx, o pensamento marxista, esta forma, a ideologia, então, corresponde a um sistema elaborado de representações que constrói, de uma forma geral, uma falsa consciência para a realidade onde as pessoas vivem, e aí o ser humano não consegue observar, não consegue reconhecer a realidade do mundo onde ele está inserido, né? Fazendo com que ele viva alguns aspectos de uma grande estrutura, convencido de que daquela forma, daquele formato é normal as coisas acontecerem desta forma. Então, por Marx, a ideologia é uma falsa representação da realidade, em que os seres humanos não conseguem enxergar a realidade devido à alienação promovida pelos discursos da classe dominante, ok?